Ah, sim, verdade. Vou iniciar a gravação aqui para a gente Vamos, não deixar o eu pessoal acho lá que na... tem que avisar, né, que a gente vai gravar. Exatamente. Pessoal, essa aula vai ser gravada, tá? Para quem quiser assistir ela no YouTube depois, recapitular alguma coisa, ou para quem não pôde participar. Se algum de vocês tiver algum tipo de restrição e não puder, não quiser, não se sentir confortável em ser gravado, por favor, avisa a gente, tá bom? A gente consegue tirar, a gente consegue, né, fazer a gravação de um jeito que você não apareça caso isso te incomode, tá bom? Eu vou repetir isso também quando a gente for começar as aulas, na aula, né? Daqui a uns 10 minutinhos. Mas, mais uma vez aí, explicando para o pessoal, que a gente está esperando das 7h15, para quem está chegando do trabalho, para quem está aí bebendo água, está jogando uma aguinha no corpo, tá bom? Então, até aconselhei vocês a pegarem a garrafinha d'água aí, para ir bebendo enquanto a gente faz a nossa aulinha. Sim. E quem tiver disponível, se tiver um papelzinho, uma caneta, a gente vai precisar também. Sempre bom. Computador é sempre o melhor para você implementar suas soluções, mas tipo, tudo começa aí no papel e na caneta, né? E papel e caneta, aliás, papel e lápis, né? Caneta às vezes estraga. Papel e lápis precisa de energia. Canetinha, É, gigiceira. não precisa de pilha, nada. Ixi, caiu lá atrás. E pessoal, tentem, se vocês puderem, sempre vir, né? Apesar da aula ser gravada, a interação com vocês aqui, vocês ganham algo a mais, né? Vocês estão aqui, vocês podem fazer a pergunta no momento, interagir. E sempre também melhor quando você está ao vivo, você se integra melhor, tem um engajamento maior, né, com a aula. Então, apesar da aula ser gravada, a presença de vocês aqui ajuda um pouco vocês, né? Perfeito, isso mesmo. Inclusive, aí a gente queria até saber um pouco mais de vocês, né? A gente colocou lá no WhatsApp para conhecer um pouco mais da vivência de vocês, né, com programação já, se alguém já viu, se alguém já mexeu, primeira vez que está vendo lógica, né? Então, se alguém tiver afim de, se alguém se sentir confortável de falar um pouco sobre seu nome, de onde você veio, sua vontade com programação, seus planos, assim, mais para o pessoal te conhecer também e a gente fazer essa aula assim mais dialética, a gente se conhecer. Ou até como a gente já se apresentou um pouco no grupo, a gente pode jogar aí um tema na roda, enquanto a gente não começa, né, para conversar um pouco. A gente pode falar, quem sabe, de chat GPT. ChatGPT. Gosto. Deixa eu só arrumar meu fone aqui para eu poder ouvir Vocês vocês direito. costumam usar o chat GPT no dia a dia? Eu já tentei, mas não funcionou para mim, sempre dá erro. Não sei Tipo, o que não é. gera uma resposta ou gera uma resposta Não ruim? gera resposta, diz que tem erro. Eu acho que não sei se está sobrecarregado sempre. Tem alguma coisa errada lá comigo. Nossa, eu uso o chat o tempo todo. Já não sei viver sem o chat GPT. Não, como eu vivi antes sem o ChatGPT, entendeu? Às vezes eu tô sem ideia e eu falo, chat, me dê 10 ideias de exercícios aí, rapidão, só para eu ver um negócio. Hoje Aí em dia 5 ideias são muito estranhas e uma eu falo, dá para trabalhar com isso aqui. E aí eu altero. Na verdade, vocês estão falando só do chat GPT, mas existem outras IAs hoje também. Tem o Gemini, né? Tem várias, Sim. né? Que estão tudo à nossa disposição. Então, assim, se o chat GPT não funcionou, com certeza outra pode ser que funcione. Mas eles são muito diferentes, né? Também tem isso. Sim. Eu costumo usar vários, e cada um eu sei da sua especificidade, né? Então eu uso aquela situação, né? Para o que mais me convém. Nicolas. Boa noite, Nicolas. Continua, Sandra. Desculpa, eu quero saber. Não, é isso aí. Existem. É legal, né? A gente conhecer as outras IAs disponíveis. Boa noite. Eu vou começar a usar mais. Eu tenho meio dá uma olhadinha, porque eles são muito diferentes, é muito interessante. Eu uso mais o chat GPT, né? Mas tem o Gemini, que é o atual, é o antigo, como que chama mesmo?
Eu não me lembro agora. Era Mudou o o nome do nome. Google. Era Isso, Bard. exatamente, o Bard. Agora não é mais Bard, ele renomeou, mas assim, a estrutura dele está muito parecida, assim, todas as solicitações vêm muito parecida com o Bard, né? Porque é da mesma, né? Da mesma empresa. Mas cada uma tem sua especificidade. Viu, Augusto? Pesquisa as outras, de repente você acha mais interessante, né? E você trabalha com TI há muito tempo? Você trabalha com TI, Sandra? Ou tipo, você trabalha com ChatGPT, mas nunca viu programação nem nada do tipo assim? Na verdade, eu trabalho com educação. E na educação que eu aprendi o Scratch e o App Inventor. Inclusive, eu tenho contato com a Kênia, eu não sei se vocês já conhecem de São Paulo. Eu fiz o curso de formadores em São Paulo que teve o ano passado, né? E lá eu conheci a Kênia e eu estou fazendo tutoriais para a Kênia ofertar para os participantes, né? Lá de São Paulo. Eu falo lá de São Paulo porque eu sei que alguns de vocês não são de São Paulo, né? Eu mesmo estou no Espírito Santo hoje. Eu vi, inclusive eu gostei da sua rede, viu? Bem legal, adoro rede. Obrigado. Aqui é mais para reduzir o ruído, porque do quarto tá tão vazio que tá dando eco, aí eu botei a rede aqui, mas também para deixar bonito, rede né? é bom demais da conta, né? Nossa, essa questão do chat GPT na educação realmente é uma parada, é muito interessante, porque, de fato, o chat GPT, apesar de ele não ser preciso, ele não necessariamente te conta uma verdade, um fato, tipo, ele pode dizer algo absurdo, mas é sempre com uma coesão, tipo, com uma estrutura textual muito Ele mente elaborada. muito bem. Ele mente muito bem. Sim, é porque ele é um gerador de texto, né? Então ele é feito para gerar texto de uma forma coesa. Quem gosta de texto fica assim maravilhado, né, com a produção do ChatGPT. E muitas vezes um relatório exige texto, né? Porque assim, a pessoa não quer saber dos detalhes, quer saber o blá blá blá, né? Então assim, o ChatGPT, e eu costumo falar muito pouco. E o ChatGPT me ajuda muito nessa situação. Ele gera um texto enorme, assim, é muito interessante. Sim, às vezes você tem algumas ideias, você não sabe como linkar organizar, elas, como organizar, aí você joga no ChatGPT, ele te dá ali um parágrafo bem estruturado. Só que tem um detalhe, né, Denis? Você está falando que o ChatGPT te dá uma situação que você queira, desde que você peça para ele exatamente o que você deseja, porque senão ele te dá umas coisas muito absurdas. Então, assim, você tem que ser extremamente claro e lógico na sua solicitação. Se não esquece, você não tem o que você pretende. Né? Isso é só óbvio, um segundo, né? gente. Vou só para recapitular aqui para quem entrou agora, tá? Agora são 7h10, a gente está dando aí uma gordurinha de 15 minutos para a galera que está chegando do trabalho, né? Que, enfim, 15 minutinhos para o pessoal chegar. Quando daqui a 5 minutinhos acaba esse tempo e a gente começa de fato a nossa apresentação. Então, por enquanto, a gente está aqui papeando um pouquinho, conhecendo vocês, tá bom? E aprendendo. Fiquem à vontade. E aprendendo sobre o ChatGPT. Sobre IAs. Hoje em dia já tem livro, né? Tipo, com qual autor ChatGPT? Que eu acho um absurdo. Vai vender coisa pra caramba, né? Agora, uma coisa que eu queria era ter a capacidade de criar a minha IA, né? Só que eu preciso de tantos dados. Eu preciso de um computador tão grande e potente para fazer, né, sozinho com os dados, enfim. Né? Não verdade, é algo que a gente consegue fazer open source, né? Você precisa de uma empresa que tem os dados, né? Assim como essas empresas têm os dados, né? Então, assim, e vendem, né? Exatamente. E tá certo, né? Porque o capitalismo exige dinheiro, exige vendas, né? E é isso aí. Os dados você até tem, tipo, você pode minerar eles na internet, tipo, só a quantidade de dado livre que existe, você até consegue algo razoável. Mas a capacidade de processamento que eles têm lá, cara, supercomputadores, para você, o máximo que você consegue comercialmente, eu trabalhava num laboratório de computação de alto desempenho, e, cara, uma placa de vídeo era 50 mil reais, tá ligado? Pra conseguir fazer algo legal. Então, e fora, tem essa barreira de entrada, né, para a questão da inteligência artificial que mata os pequenos. Tipo, inclusive, eu queria até colocar um dado aqui. Colocar um dado que é exatamente, Rodrigo, o custo de energia. Energia também. Vocês sabiam que um servidor, ou seja, o ChatGPT ou o Gemini, enfim, né, ou a IA que pega todos esses dados, ela precisa de tanta energia, mas tanta energia que ela consome uma só, 2% da energia do mundo no ano. Então o negócio fica ligado. A água para refrigerar, exatamente. Então, tipo assim, é uma usina o negócio, tá ligado?
É. E a gente tem poucos ainda. A ideia é que vai crescer muito. Então, imagina o impacto no mundo disso, né? Sim. É muito louco. Muito louco. Hoje em dia, IA e mineração de bitcoins são fatores de poluição ambiental. Mas eu não vou deixar de usar IA, não. Ajuda demais na vida, meu Deus do céu. Agora, eu vi a IA que faz vídeo, ainda tá meio estranho, mas para quem já edita um pouquinho, você consegue fazer uns estragos, viu? Dá para brincar bem, viu? Vou E tem abrir aqui cada as um bom. portas. Vocês viram essas do Trump? Vou abrir as portas aqui de casa para O o Trump Wi-Fi fluir com melhor. negros? Já volto. Fala, José, desculpa. Não, eu digo a perfeição, essas IAs de imagem. Eu tenho visto alguns memes, coisas assim, do Trump. Eles estão lançando fake news lá, que o Trump com negros. Cara, é uma Eita. não diz que aquilo é falso. Isso aí a gente vai ver muito, né? Agora lá nos Estados Unidos está na época das eleições, então a gente vai ver muito lá. Daqui a 2 anos a gente vai ver muito aqui. Vai ter muito vídeo fake do Lula, do Bolsonaro, se ele já não tiver preso, que eu espero que esteja. Vídeo fake do Bolsonaro em liberdade. Nossa, Bolsonaro fugiu. vou ter que fazer o vídeo fake do Bolsonaro preso até ele ser preso, pô. Caio, Nossa, que ideia boa. 1 minuto. Vamos lá, gente? Eu acho que já deu tempo do pessoal chegar, né? Começar. Vamos só beber mais aqui para dar uma hidratada. Então, boa noite a todos, todas e todes que estão aqui, né, conosco hoje. Eu me chamo Caio, mas vocês podem me chamar de Caco. Né? Nós estamos aqui em nome do Núcleo de Tecnologia para apresentar para vocês uma oficina simples de lógica de programação. Né? Eu já trabalho na área há uns 8 anos, eu sou programador de aplicativo de celular, e eu vou dar um pouco de espaço para o Denis e para o José se apresentarem também, e aí a gente começa a nossa aulinha. Beleza? Vai lá, gente. Fiquem à vontade para começar quem quiser. Vai, Denis. Vai lá, José. Fica à vontade. Então tá. Eu sou um gaúcho que trabalha em Brasília há 40 anos, 45 anos já trabalho com TI. Eu sou funcionário do Estado aqui. E queria passar o meu conhecimento, compartilhar o meu conhecimento. Por isso eu entrei no núcleo. Está sendo bem legal. Essa aqui é a primeira oficina. Muito obrigado. Eu estou participando. E desejo que todos gostem e divulguem essa iniciativa do Núcleo de Tecnologia, do MTST. E é isso. Bem-vindo a todos. Obrigado, José. Vai lá, Denis. Bem, eu sou o Denis, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de computação. Sempre gostei muito de tecnologia, programação, especialmente de matemática, né? A matemática está por trás de tudo isso. E matemática é um pouco do que a gente vai ver aqui no curso, né? Lógica de programação, lógica em específico, é uma área da matemática que tá com a gente, né? Esse é o legal, isso nasce com o ser humano, e às vezes a gente, por não exercitar, perde um pouco o contato com ela, mas é sempre tempo, né, de você pegar um pouquinho, pegar o jeito, né, e voltar a praticar. E esperamos que esse seja uma iniciação, não iniciação, né, porque isso já nasce com vocês, mas uma retomada a esse caminho da lógica que vai ajudar no que vocês quiserem fazer dentro da tecnologia ou até fora. Só para compartilhar um pouco, eu sou um pesquisador júnior, estou agora terminando o mestrado e pretendo fazer o doutorado em áreas de robótica e inteligência artificial. E se vocês tiverem algum interesse na área ou em conversar, né, talvez queiram no futuro seguir um caminho também em inteligência artificial ou em mesmo em pesquisa, eu estou sempre disponível para conversar. Não sempre, porque às vezes eu estou ocupado, mas manda mensagem que a gente dá um jeitinho.
E espero que todos e todos gostem do curso. Não, então eu já sei com quem falar se eu tiver que procurar um robô que tenha inteligência artificial, é com o Denis mesmo. Eu roubo um do laboratório pra te arranjar, cara. Perfeito, então. Então vamos lá, amigo. Eu vou pedir para você passar o slide, tá bom? Para a gente já começar aqui. Eu vou explicar um pouco para vocês, tá, gente? De como é que vai funcionar essa nossa oficina. Essa é a primeira vez que nós estamos dando esse curso, tá bom? É também a nossa primeira vez como professores juntos, unidos, fazendo esse projeto para vocês. Então, estamos sempre abertos a feedbacks, tá? Se vocês gostarem de alguma coisa, falem. Não gostarem de alguma coisa, falem também, tá bom? Se precisarem e sentirem que faltou alguma coisa, não se esqueça de dar o feedback, porque estamos crescendo com vocês. Beleza? Então, passa lá, irmão. Mais uma. Teve muitos slides de apresentação, né? Então, mais uma vez aqui, né, a gente apresentando a nós mesmos, né? Tem uma professora que não veio hoje, que ela vai ser a professora da aula prática, né? Mas, mais uma vez, estamos aqui os nossos professores. Já temos conteúdo, já temos contato com a área há bastante tempo. Né? Se vocês quiserem dar mais algum detalhe sobre vocês, fiquem à vontade, tá, Denis e José? No momento, eu vou só explicar um pouco sobre a Ju. Opa, chegou mais uma pessoa. Explicar um pouco sobre a Juliane, né? Ela é a nossa professora da prática, então ela vai estar com vocês na quinta-feira. A gente vai estar com vocês também na quinta-feira, mas a aula de quinta-feira é com ela, tá bom? Onde vocês vão colocar muito em prática o que a gente for falar hoje, for discutir, enfim, tá bom? Vocês vão conhecer ela melhor na quinta-feira, então. Tá bem? Eu quero falar um pouco sobre o curso, para vocês saberem onde é que vocês estão pisando. Boa noite, Nicolas, tudo bom? Fica à vontade, tá bom? Eu quero que vocês... passa para mim, Denis, por gentileza. Sobre esse curso, tá? Ele está dividido em 6 aulas, 3 aulas teóricas e 3 aulas práticas, tá? Então, as aulas de terça-feira, elas são mais teóricas. A gente vai estar aqui explicando para vocês, tirando dúvidas, colocando situações do dia a dia, né? Passando mais uma parada mais didática, né? Para vocês poderem entender onde é que vocês estão se metendo. E na quinta-feira, nas aulas pares, né? Vocês vão ter aula prática e aí vocês vão desenvolver, junto com a Ju e com a gente, um projetinho, né? Vocês podem fazer o projeto de vocês. A gente tem um projeto próprio, caso vocês não tenham ideia de um projeto, para vocês poderem mostrar para o pessoal, os amigos, família, amores que vocês tiverem aí no final do que vocês aprenderam dessa oficina, tá bom? Não vou passar em detalhes sobre todas as aulas. Esse slide vai estar disponível para vocês quando acabar a aula e também a gravação, né? A gravação vai demorar mais um pouquinho, mas a gente vai disponibilizar para vocês também. Só E aí aqui eu queria... Claro. Essas aulas, como as aulas práticas, as que estão em verde, como elas são práticas, também vai ter a gravação, mas faz mais sentido do que vocês estarem lá, né? Então, se puderem organizar um pouquinho, quem puder, né, para estar presente. Se realmente não puder, não tem jeito, né? Mas se tiver alguma possibilidade, por favor, estejam lá. Por favor. Inclusive, até para facilitar a vida de quem não conseguiu o computador para estudar, a gente viu que tem como usar também o Scratch no celular, mas na aula prática a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu queria agora, Denis e José, abrir para o pessoal que quiser se apresentar, falar um pouco, né, deixar aí para o pessoal falar de onde se já tem contato com TI e o que espera, mais ou menos no formato do que a gente fez lá no WhatsApp, só para o pessoal se conhecer, caso tenha interesse. Lembrando, mais uma vez, que essa aula está sendo gravada, e se você não quiser que sua imagem seja gravada, sua voz, a gente só mandar mensagem para mim, para a gente, que a gente retira, tá bom? Da gravação. Então, vocês acham que é uma boa, Denis e José, a gente abrir para o pessoal se apresentar? Ou eu acho que quem quiser, ninguém é obrigado, mas se alguém quiser. Vamos rapidinho, né? Só tipo, aceitam, nome, gente, por favor. Nome de onde está falando. Se quiser, também. Um de cada vez, a gente vai com calma, viu? Calma, não briga. Eu posso falar. Vai lá, Natália. Oi, gente, meu nome é Natália. Acho que é auto-explicativo, né, gente? Tá aqui o nomezinho. Eu sou campineira, mas eu moro em São Paulo há uns anos.
Não trabalho com programação, eu achei interessante a ideia do curso. Estou ali na formação de brigadista para o núcleo, inclusive, então falei, uma possibilidade de ver como funciona, né? Eu trabalho com experiência do usuário, voltado para a parte de conteúdo, e eu uso o ChatGPT, inclusive, para me ajudar com os textos, é sensacional. Perfeito. Olha só, já temos uma UX aí entrando no núcleo, hein? Ai, gente, não, Já e vai ter eu tarefa. não encho o saco dos meus coordenadores falando, mas é só programador? Porque se for só programador, não quero ter esse tipo de discussão que eu já tenho no trabalho. Não é bom se misturar com esse tipo de gente. Né? Perfeito. Vai misturar sim. Muito obrigado, Natália, por ter se apresentado, viu? Aproveita a aula pra gente. Mais um? Mais alguém gostaria de se apresentar? Vamos lá, não deixa a Natália sozinha não, gente. Ó. Vou fixar aqui uma Lembrando que meta, aqui a gente não força, tá? assim, se quiserem. Se não quiserem, a gente já pula logo. Mas vamos fixar aqui uma metazinha, né? Mais 2 pessoas, a gente começa. Posso falar? Vai lá, Sandra. Pode. Então, beleza. Por favor, Sandra. Meu nome é Sandra, como a Natália falou, autoexplicativo, né, Natália? Eu trabalho com Scratch e App Inventor faz 3 anos na área de educação. Eu fiz o curso de formadores que teve o ano passado lá em São Paulo, né? E hoje eu estou estudando Python e cibersegurança também. E a minha intenção é continuar fazendo tutoriais como eu estou desenvolvendo para o MTST com a Kênia, que ela aplica lá em São Paulo. E é isso, gente. Prazer em conhecê-los. Ou cibersegurança, Sandra. Ó, na ótima. verdade, é aquele curso do Gov, sabe? Sei, mas Hackers uma coisa de cada vez. O Hackers do Bem começou agora. Exatamente. É pesadinho, bichinho. É nada, é tranquilo. A gente tira de letra. Tem o ChatGPT, né? Pois é, vambora. Né? É ótimo. Cibersegurança é uma ótima ideia. E aí, gente, quem quer ser o nosso derradeiro? Muito obrigado, viu, Sandra, por ter se apresentado. Imagina. Boa aula para você. Quem quer ser nosso derradeiro, se apresentar aí antes da gente começar a nossa aulinha? Quem vai ser o Mártir? O herói, pô. Giovanni, por favor, faça as honras. Opa, pessoal, meu nome é Giovanni, eu sou de São Roque, interior de São Paulo. Eu fiz a solicitação para participar da comunidade Node do Núcleo de Tecnologia. Eu considero que ainda sou bem júnior, eu não trabalho na área de tecnologia, eu trabalho na área de finanças, então eu estou próximo do pessoal de Power BI, eu uso Excel, ChatGPT no meu trabalho nessa nova versão do Excel, acaba dando uma forcinha ali em algumas formas e algumas outras coisas, e eu planejo trocar de área para a área de tecnologia. Atualmente eu estou cursando Ciências da Computação, estou quase me graduando e acho uma área bem legal. Tenho até um pouco de interesse ali, igual o Denis mencionou, de seguir um pouco nessa área acadêmica. Minha esposa, ela está indo para o doutorado dela e eu acho muito interessante a área de pesquisa, acho bem massa. Perfeito, Giovanni. Nossa, ótimo. Obrigado, viu, por ter aí sido um dos nossos heróis aí que se apresentou. Se tiver alguém que quiser falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre, porque agora vamos começar a nossa apresentação, a nossa aulinha. Beleza? Pode passar aí, Denis, para nós. Acabou que usamos 5 minutos, pô. Foi de boa. Né? Gente, a agenda de hoje. Só para vocês entenderem como vai ser essa aula. Vocês já entenderam como vai ser o curso, né? Em questão de aulas e como eles estão separados. E agora entender a nossa aula específica, né? A aula de hoje, né? A gente teve aí a apresentaçãozinha. E vocês vão saber, hoje a gente vai aprender sobre pseudocódigo, o que é pseudocódigo, como é que a gente começa a entender lógica. A gente vai também entender o que são variáveis e como é que a gente trabalha com isso na programação. Nós vamos ver também o conceito e até a prática de input e output, né? Se sobrar um tempinho, nós vamos fazer os exercícios. Nós temos exercícios individuais, coletivos, exercícios para casa, para quem gosta de fazer exercício para ajudar, né, na memorização. E, né, por fim, entender qual vai ser a nossa próxima aula. Tá bom? Então, esse aí é o nosso mapinha aí para ninguém se perder.
E para a gente também, né, não ficar ansioso, tipo, falar, pô, não está acabando esse negócio? O que está faltando ainda? Vamos lá, pode passar, Denis. Começar aí, e aí, inclusive já fica aí aberto para você, nosso apresentador. Vou até me mutar aqui. Pronto. Então, a primeira parte do nosso curso, a gente vai falar sobre pseudocódigo. Sem querer me estender muito, pseudo significa falso, então aqui falso código, que é basicamente a gente tentar colocar o código que a gente vai escrever de uma maneira um pouquinho mais informal, mais vulgar. Basicamente, você escrever o seu código ali na mão, ou pode ser também no computador, mas geralmente é na mão, porque é mais, digamos que existe uma vantagem, pesquisas indicam isso, que existe uma vantagem em você estudar usando um papel e um lápis, ou um tablet, uma caneta, um stylus, sei lá. Mas enfim, isso não tem nada a ver com nada, porque agora a gente vai ver pseudocódigo. Isso é o que passo. E para a gente estudar um pouco o pseudocódigo, para a gente estudar um pouquinho de lógica, a introdução, eu gostaria de dizer exatamente o que ela está dizendo agora. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem levantar a mão ou escrever ali no chat e a gente tenta sanar tudo aí na medida do possível. A lógica é a sistematização do pensamento. Isso significa o quê? Você organizar suas ideias. Você tentar colocar um passo a passo de qual é a sua intenção de uma determinada tarefa ou de um pensamento. Para ajudar a gente a organizar nossas ideias, a gente vai contar com a ajuda de um robô. Esse robô ele serve ali como nosso companheiro de trajetória, que vai nos ajudar a ter ali um referencial com quem conversar e trocar ideia enquanto a gente está tentando organizar essas ideias. Esse robô ele vai realizar tarefas muito simples, mas a gente precisa ensinar para ele como realizar as tarefas. E o robô, que numa situação real seria o computador, por exemplo, ele é muito rápido. Porém, também ele não sabe fazer nada. Ele é muito rápido, mas precisa ser ensinado o que deve ser feito. Então, apesar do robô ser rápido, nós somos a cabeça e o coração do robô. Então, se a gente quer que o robô faça algo, a gente tem que ensinar o passo a passo. Bem, acho que vocês devem conhecer a Alexa, aquela robozinha que ajuda a gente em casa. A gente às vezes pede para ela, Alexa, toca uma música. E o robô vai ser como uma Alexa. Mas em vez de realizar tarefas complicadas, tais como tocar uma música ou Alexa liga para minha mãe, ele vai realizar operações matemáticas bem simples. Mas apesar de serem simples, não se enganem, essas operações elas são a base de qualquer programa, de qualquer código, de qualquer tecnologia. Se a Alexa consegue tocar uma música com você pedindo, usando a voz, ou ligar para sua mãe, ou fazer qualquer outra tarefa, é porque lá na base, a tecnologia ela sabe fazer operações bem simples que vão sendo, digamos que, empilhadas para formar operações mais complexas. Um exemplo de uma operação que nosso robô vai realizar. A gente vai contar um número, dizer um número para o robô e a gente quer que ele diga o próximo. Em alguns desses slides eu vou precisar um pouquinho da participação de vocês, então não tenham vergonha, podem escrever também no chat ou simplesmente se desmutarem e falarem. Se a gente diz um número para o robô, a gente quer que ele diga o próximo. Essa é a tarefa que a gente está usando no exemplo. Então, se a gente disser 8, qual número a gente espera receber de volta? Eu acho que 8. O 9. Se forem inteiros, né? Porque se forem fracionários, aí é impossível. Vamos tratar aqui de números inteiros, números naturais, até para ser um pouquinho mais. Então, galera, o que vocês acham? A tarefa a gente diz o número para o robô e quer que ele diga o próximo. Se a gente disser 8, que número vocês acham que ele vai ter que devolver para a gente? Não tenham vergonha, isso também faz parte do aprendizado e é muito importante. Nicolas, Esteban, Tatiane, Gabriel disseram 9. E é exatamente essa é a resposta.
Pode parecer muito simples, mas isso é muito poderoso. Toda a tecnologia que a gente tem em casa, na rua, mandando foguete para o espaço, inteligência artificial, tudo é baseado em operações simples como essa. E agora o segundo passo. Que nome a gente vai dar ao robô? Alguém tem alguma sugestão de nome? Eu vi o pessoal ali falando do Wally, da Eva. Ela parece a Eva, né? Vamos dar Eva. Eva? Olha, eu já queria que fosse um nome feminino, entendeu? Porque muito melhor, muito mais bonito. Opa. Beleza? Opa. Deu uma... Opa, desculpa, gente, deu uma... Deu uma engasgada, amigo? Deu uma engasgadinha aqui. Faz parte. O nome do robô, então, vai ser Eva. Opa. Ok. Ah, eu adorei esse nome. Ah, muito bom. Obrigado, Nicolas e Natália. Adorei a ideia. Eu só tinha lembrado do filme. Então, voltando à apresentação, a Eva vai ajudar a gente a realizar algumas tarefas, alguns exercícios nos quais a gente vai conseguir pegar uma intuição de como funciona a lógica de programação e de como sistematizar nossas ideias utilizando o pseudocódigo. Então, a primeira tarefa. É importante vocês terem papel e caneta, mas não vai ser nada muito extenso, então se não tiverem, tudo bem, porém, é melhor que tenham. Ok, a primeira tarefa, e cada tarefa a gente vai chamar de máquina lógica. A máquina lógica número 1 é a seguinte. As tarefas dessa máquina lógica. As subtarefas, na realidade. A gente tem uma grande tarefa e a gente vai dividir em pequenas tarefas, passo a passo, para realizar essa grande tarefa, que a gente está chamando de máquina lógica. Então, a primeira subtarefa da máquina lógica é: a Eva vai receber um número. A segunda subtarefa da máquina lógica é: a Eva vai devolver o número. Pronto. Isso é tudo. Então, no contexto da máquina lógica 1, se eu disser o número 2 para Eva, que número ela tem que me devolver? Isso é mais fácil do que parece, tipo, às vezes pode parecer. Então, eu vi ali o pessoal dizendo 3, mas vamos pegar. A primeira subtarefa é a Eva receber um número. A segunda é devolver o número. Ela não fez nada com o número. Então, se a gente disser 2 para ela, ela tem que devolver o quê? 2. Viu o pessoal falando no chat 2. Exatamente. Gente, lógica é um pouco confusa porque é muito fácil. É tão fácil que é complicado. Entendem? Então, não fiquem com vergonha. Errar é normal. Porém, aqui a questão é a gente se acostumar a fazer vários exercícios para tentar pegar o jeito e conseguindo prestar mais atenção nesses detalhezinhos. Então, essa primeira máquina lógica, a Eva recebe um número, esse é o primeiro passo, e aí ela devolve. Não tem mais nada, é só isso. Então, se eu disser 2, ela vai me devolver 2. A resposta é 2. Então, agora, a gente tem a máquina lógica número 1. A gente vai tentar dar um nome a essa tarefa, a essa máquina lógica, que o robô aprendeu. Para quando a gente quiser que ele faça essa tarefa, a gente não tem que explicar cada subtarefa
e depois dizer o número. A gente só diz, como por exemplo para Alexa. Alexa, liga para minha mãe. Você não tem que ensinar para Alexa como que funciona cada passo para poder ligar. Essa máquina lógica da Alexa, o ligar, já foi programada ali pelos engenheiros da Amazon. Então você só tem que dizer liga e ele já sabe o que é. Então vocês entenderam o conceito? A gente tem essa máquina lógica que simplesmente recebe um número e devolve o mesmo número. E a gente quer dar um nome para essa máquina lógica, para essa tarefa. Então quando a gente disser para Alexa, Alexa, faz isso daqui com o 2, isso daqui seria a máquina lógica, que é isso daqui é o nome mais geral que a gente pode dar para alguma coisa, né? Faz o coisa o 2. Aí a Alexa vai devolver o 2. Mas a gente quer dar um nome um pouquinho mais específico. Alguém tem uma sugestão de nome? Não existe resposta errada, porque a gente pode literalmente dar qualquer nome que a gente quiser. Mas seria legal que fosse um nome um pouquinho que lembrasse, que dissesse. O Lucas falou ali, guarda número, é um nome que diz pra gente o que essa operação faz, né? Guarda número. Então, Alexa, guarda número 2. Alexa vai responder o quê? 2. Posso discordar Você dele? mandou? Fala, Augusto. Eu acho que ele não vai guardar o número, ele só vai devolver. É uma boa visão. Ele não está de fato guardando o número com ele. Ele só está devolvendo. Ele não guardou, ele devolveu. Sim, boa. Então, vamos ver aqui no chat. O Lucas sugeriu guarda número, a Sandra Lanza. Mestre mandou. Mestre mandou se eu não me engano, é aquele jogo de repetição, né? Você fala, mestre mandou alguma coisa e a pessoa faz. Então vamos de mestre mandou? Pode ser Ferdinando também. O Rodrigo sugeriu Ferdinando. Então quando a gente falar para Eva, Eva, Ferdinando 8. O que a Eva vai dizer? 8. Perfeito. Vocês entenderam o conceito fundamental e muito poderoso que a gente vai retomar na próxima aula teórica, na semana que vem. Então, com qual nome vocês ficam? Ferdinando, mestre mandou ou guarda número? Gente, por favor, votem, Mestre por favor, mandou, Ferdinando. Ferdinando é muito bom. Ferdinando, tá bom, Ferdinando. Então vamos de Ferdinando. Isso me lembra Perfeito, minhas a aulas de zoeira já lógica de ganhou nessa programação. aula. Nas minhas aulas de lógica, geralmente quando a professora falava, escolhe o nome aí para variável, eu falava Wellington. Tá vendo aí? Seus alunos já estão te acompanhando, então, Denis. Tô formando uma escola. Ô, Denis, Fala, Augusto. troca o nome ali do robô. Ah, verdade. Ah, isso aí vai ser na edição mesmo, amigo, porque eu acho que não tem, né, Não, porque ele já estava escrevendo. Em vez de robô, põe Eva. Eva. Ah, tá. Faça Entendi. Ferdinando Tava de na 4. imagem, né? Faça Ferdinando de 4. Muda o número. Ok. Isso aí tá impróprio. Ok, vamos fazer Ferdinando de 7. Obrigado. É pro YouTube. Ok, então, vocês que já pegaram o espírito da coisa, quando a gente falar para Eva, faça Ferdinando de 7, o que a Eva vai responder? Perfeito. Então, se a gente estivesse falando com outro ser humano, isso também é um detalhe sobre a lógica. Nós, seres humanos, somos muito bons com contexto. A gente é muito bom preenchendo lacunas. Enquanto a gente está se comunicando, alguns melhores do que outros, porém, quando a gente se comunica, a gente consegue intuir pelo contexto algumas coisas. Algo que o robô não faz. O robô precisa de instruções bem claras. Se você estivesse falando comigo, por exemplo, você podia dizer, repete o número que eu te falar. Porém, o robô, para isso, você precisa ser um pouquinho mais detalhista, um pouquinho mais claro. Essa é digamos, a coisa da lógica e da programação no geral. Você saber ser bem específico e dizer o que você quer.
que nem a gente estava falando no começo sobre o chat GPT. Para o chat GPT, como a Sandra falou, você tem que ser bem específico sobre o que você quer. Agora, uma visão um pouquinho mais formal, um pouquinho mais, digamos, matemática. Aqui é o que o ser humano diz e aqui é o que o robô responde. Então, para Ferdinando, para a nossa tarefa Ferdinando, dizendo 2, o robô devolve 2. E aqui embaixo, o que isso significa? Isso significa que, dizendo n, o robô vai devolver n. E o que é o n? O n é uma representação, dizer primeiro em palavras um pouquinho mais complicadas, o n é uma representação abstrata de um número arbitrário. Isso quer dizer o quê? Que n pode ser qualquer número. Que a gente não está fazendo Ferdinando só para 2, só para 3, só para 11. O Ferdinando não serve para um número específico. O Ferdinando serve para qualquer número. É que nem quando a gente fala fulano de tal. Fulano de tal não se refere a ninguém específico. Fulano de tal se refere a qualquer pessoa. Então, como o Ferdinando serve para qualquer número, na nossa representação o humano diz n e o robô devolve n. Essa setinha aqui é o fluxo dos dados. Entra n e sai n. Entra 2 e sai 2. Entra 11 e sai 11. Então, o que entrar vai sair. Para o Ferdinando. Isso aqui é um pouquinho complicado. Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem levantar a mão, perguntar. Não tem dúvida ruim, gente. O ruim é você voltar com as suas dúvidas. Então, se precisarem, levantem a mão. Tá tudo bem? Vamos continuar? Eu só queria fazer uma observação, Denis, que Vamos. na matemática, isso se chama a função identidade. Né? Exatamente. Envolve a mesma coisa. Sim. O Ferdinando, que a gente nomeou, na matemática mais formal, se chama função identidade. Uma função identidade é algo que faz exatamente o que o Ferdinando faz. Recebe alguma coisa e devolve a mesma coisa. É como uma máquina que não faz nada, que você joga alguma coisa ali dentro, ela não faz nada com a coisa, e do outro lado sai a mesma coisa. Se você jogar ali um porquinho, do outro lado sai um porquinho. Idem. Você... Identidade, idem, igual, né? É verdade, idem, né? Exatamente. Só você o relógio, tá, amigo? Bateu os 20 minutinhos, então pode seguir, mas sucinto, tá bom? Sim, sim. Vamos lá, mais rapidinho. Então, máquina lógica 2. Aqui vocês já pegaram o jeito, então vai ser mais rápido. Mesma coisa, papel e caneta. Então, para máquina lógica 2, a primeira subtarefa, você vai receber um número. Você, no caso, a Eva. A Eva vai receber um número. A Eva vai somar 1 ao número que foi dado, que ela recebeu. 3. Ela vai devolver o número. Isso é tudo. Foi um pouquinho rápido, só para dar aí uns segundinhos para vocês se organizarem. Vamos lá. Então, para essa máquina lógica, para essa tarefa, o número é 5. Se a gente der o número 5 para Eva, o que ela tem que devolver? Escreve aí no chat. Amigo, Exatamente, eu vou pedir para Lucas. você Isso já é outra voltar. rotina. Eu vou pedir para você voltar rapidinho, só no início da rotina ali, onde você... Porque acabou sendo rápido, passou rápido. Ó. Assim, desculpa a Isso, gente... essa é a parte... Vai lá, pode ir. Vamos lá. Então, para a máquina lógica 2, o primeiro passo vai receber um número, se alguém não tiver pegado, né? O segundo, vai somar 1 ao número que a Eva recebeu, e ela vai devolver o número. É tudo. O número é 5, que nem o pessoal colocou no chat. A resposta é 6. Gabriel, exatamente, Nicolas. Você colocou 10, Qual foi a lógica que você seguiu? Isso é também importante para
A gente tentar ver. Eu achei a resposta interessante, Gabriel. Se você quiser, você pode compartilhar com a gente, porque às vezes outras pessoas podem ter tido a mesma dúvida. Ah, ok, sim. Beleza. Mas exatamente, a resposta é 6. É exatamente o mesmo exemplo que a gente deu no começo, que é o somar 1. E novamente, vão dar de novo um nome à tarefa que a gente acabou de ensinar para Eva. Vão dar um nome para a máquina lógica 2. Qual nome a gente vai dar para a máquina lógica 2? Esteban colocou ali soma 1, o que faz muito sentido. O Caio também colocou ali soma 1. Então, vamos de soma 1. Essa máquina lógica 2 se chama soma 1. Então a Eva, nossa fiel escudeira, ela vai fazer soma 1. Quando a gente disser para Eva soma 1 de 37, o que a Eva vai responder? 38. Perfeito. Vamos lá. Novamente, se a gente estivesse falando com outro ser humano, pela capacidade de interpretação humana, a gente poderia dizer algo como: me fala o número seguinte. Como é para um robô, como vai ser para um computador, a gente tem que destrinchar isso em passos que sejam um pouquinho mais detalhados. E aqui a visão mais formal é o humano de 5, o robô devolve 6. O humano diz N, o robô devolve N mais 1. Ok? Ali embaixo estão as etapas, recebo um número, some 1, me devolve um novo número. Também só de curiosidade, né? A função anterior, a máquina anterior, na matemática ela tem o nome de identidade. Isso daqui na computação, se não me engano, tem o nome de somador simples. Mas também a gente pode, vou dar uma lidinha aí nos arquivos antigos, dar uma pesquisadinha e jogo para vocês lá depois. Mas com certeza que é algo como somador simples. E agora, eu vou deixar aqui para o Caio, para ele falar para vocês a parte de variáveis. Só para deixar aqui claro, ficou alguma dúvida? Vocês podem jogar no chat ou depois me procurar. Se tiverem dúvidas ou se quiserem passar, talvez aprofundar um pouco mais em algum tópico, é só mandar uma mensagem, beleza? Então, vai lá, Caio. Ô, Denis. Fala, Augusto. Eu acho que é contador. Isso é uma tradicional, uma variável, um nome de variável tradicional. Contador, conta alguma coisa. Não sei se era isso que você queria lembrar. E outra coisa que dá um pitaco, sim, a gente sempre deve buscar o nome que faça mais sentido para as variáveis, para as funções, para as máquinas lógicas e tudo. Então, Ferdinando é engraçado e tal, serve para a nossa aula. Mas não, se você estiver escrevendo um algoritmo, um programa, qualquer coisa, já não serve. É uma droga. Você vai se perder depois, não vai saber o que é aquilo ali. Então, se você der um nome que lembre, é melhor. Era isso. Obrigado. Perfeito, sim, exatamente. Sim. Qualquer nome serve, não se engane, qualquer nome serve, porém, é melhor para você se você der um nome que faça sentido. E realmente o nome dessa função é meio somador. Olha. Bom, vamos lá então, né? Vou seguir um pouco a mesma estratégia do Denis, tá bom, gente? Para a gente pegar a mesma vibe, tá? Então, eu vou explicar para vocês um pouco sobre variáveis e eu vou conectar isso com o que vocês acabaram de entender sobre máquina lógica, sobre o robô que entende instruções. Passa aí para mim, Denis, por gentileza.
Inclusive, meu slide é cheio de clique, então eu vou pedir para você clicar com frequência, tá? Beleza. Vamos lá. Primeiro eu quero falar com vocês o que é uma variável. Né? Uma variável é uma informação, principalmente uma informação que muda, uma informação que a gente pode manipular, mexer, jogar para um lado, jogar para o outro, somar um, repetir. Tá? Então, sempre que eu falar em variável, pense em informação, por enquanto, tá bom? Para a gente ficar fácil. Clica aí para mim, Denis, por gentileza. Qualquer lugar? Então, aqui a gente tem a imagem do planeta Terra, né? E aí eu quero já jogar aqui para a gente pensar um pouco, né? Como é que a gente mede a temperatura da Terra? Né? Como é que a gente pega essa informação, essa variável? Né? Por favor, mais uma vez, Denis. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? A temperatura média do nosso planeta é de 15 graus Celsius. 15 graus, mas aqui onde eu vivo faz 30, 40 às vezes? Meu Deus, como assim, né? Não quer dizer que todo lugar é 15 graus, mas que você pegar todas as variáveis, todas as informações, né, de medições de temperatura no planeta e fazer uma média, a gente chega a 15 graus Celsius. E aqui, né, colocando aí um ponto sobre a nossa situação atual, clica para mim de novo, Denis, por gentileza. No momento, né, só para vocês entenderem um contexto, tá? Estou colocando um contextozinho aqui para a gente poder trabalhar com variáveis. No momento, a gente já registrou, não sei se vocês notaram que ano passado foi quente para um dedéu, né? Foi um dos anos mais quentes em todas as cidades, em vários lugares do mundo, e quando não era quente, era chuva, enfim. A gente chegou, né, num registro de aumento de 1,5 graus no planeta. Tendo em consideração que, com pesquisa científica e metodológica, se a gente chegar a 2 graus Celsius, o planeta já não tem recuperação, ele já começa a ter uma transformação no planeta. Então, olha essas variáveis, olha essas informações. A gente tem a informação sobre temperatura, né, sobre o aumento de temperatura, que já é outra informação. Né? Se o planeta chegar na média de 17 graus Celsius, a gente ferrou. Né? Clica mais uma vez para mim, Denis, por gentileza. Então, só para recapitular, variáveis, informações, elas armazenam, né, variáveis são informações e elas podem armazenar quantidades. Então, aí a gente tem a quantidade de temperatura. Valores numéricos, 15, 2, 1,5, enfim. Passa para mim, Denis, por favor. E a gente tem outros tipos de variáveis que não medem necessariamente valores numéricos, mas valores quantitativos. Então, por exemplo, quando a gente está pensando no trabalho, né, se a pessoa já tem consciência, aqui no nosso caso, né, como nós somos do núcleo de tecnologia do MTST, eu trouxe para o campo aí das ideias a ideia de consciência de classe. Você sabe sobre consciência de classe? Clica para mim aí, Denis, por gentileza. Né? Como é que a gente mede consciência de classe? Como é que a gente mede se uma pessoa sabe se ela é um trabalhador ou um burguês? Você é um trabalhador, Natália? Aí você vai e me responde 8. Não faz sentido, né? Mas aí me diz, você é trabalhadora, Natália, ou você é burguês? Ai, gente, eu sou trabalhadora aqui, proletária. Ai, eu sinto muito, viu? Eu também. É triste. Então clica para mim aí, Denis, por favor. Então, é trabalhador? A resposta é sim. Viu como a resposta ela é diferente de um número? Ela é uma qualidade, é um sim? Mais uma vez, Denis, por favor. E você é burguês? Não. Então, é uma resposta qualitativa também, onde a gente não tem, né, informações numéricas. Então, mais uma vez, Denis, por favor. Então, as variáveis, elas podem armazenar qualidade também. Além de números, a gente também consegue armazenar algumas informações que são importantes, que não podem ser medidas com números, né? Então, seguindo aí agora, entrando um pouco mais adentro, a fundo, na questão das variáveis, eu vou explicar para vocês 4 tipos de variáveis específicas, tá? Não vou entrar em todas as variáveis existentes, cada linguagem às vezes tem uma variável nova, mas aqui a gente está numa aula introdutória, então eu vou falar sobre as variáveis mais simples. E eu vou começar falando sobre a variável que vocês já pegaram um spoiler aí, né, que se chama int. A variável se chama int. Ela vem do inglês, integer, e ela significa inteiro.
né? Caco, a gente precisa saber inglês para poder programar? Não, não. Você só precisa saber o significado das palavras. Quando a gente fala inteiro, a gente volta lá na matemática, lá na 4ª série, né? E a gente lembra que existem números inteiros e números fracionados. Lembrando que números inteiros né, assim como o Denis estava trabalhando ali, né, o número 7, o número 8, o número 38, números que não têm vírgula, que não têm pedaços, né? Então aí nessa imagem nós temos um carro, nós temos um ônibus cheio de crianças e vários carros. Então passa para mim, Denis, por gentileza. Pensando na ideia da nossa robozinha Eva, né, pensando na lógica, a gente nós humanos chegamos para Eva e falamos, olha, um ônibus é equivalente a 25 carros. Para vocês terem ideia de como o impacto do carro é pesado na pista, né? Então, a Eva, ela vai armazenar essa informação. Ela vai pegar uma variável, vai criar uma variável chamada ônibus e colocar o valor 1 nela. Ela vai criar outra variável chamada carro, colocar o valor 25 nela. Tá vendo como a gente pensa logicamente em armazenar a informação? E é isso que a gente vai seguir agora em todos os outras variáveis. Segue para mim aí, Denis. Lembrando, qualquer dúvida, pode me bater aqui, pode gritar. Não me bate não, quer dizer, grita. Então, seguindo nesse contexto, né, a gente falou sobre os inteiros, eu vou falar sobre os números fracionados, né, que a gente chama de double, ou float em algumas outras linguagens. O nome muda de acordo com a linguagem, a ferramenta, mas não precisa se preocupar. A ideia por trás é sempre a mesma, que é uma variável que recebe números fracionados. Clica aí para mim mais uma vez, Denis, por favor. Então, pode clicar mais uma, que tem mais uma imagenzinha também. Então, né, por exemplo, o que são valores fracionados? O peso. Né, a gente pode ter 70 quilos, mas normalmente a gente tem lá 72,5 quilos. Né, a gente pode ter 2 metros de altura, o que é muito alto. Mas a gente normalmente tem ali 1,70 m, 1,72 m. Então, são valores que precisam de vírgula, fracionados. E essa variável double, ela armazena essas informações. Né? Então, mais uma vez, com aquela lógica da Eva, por favor, clica aí para mim, Denis. Então, mais uma vez, aquela lógica, eu falo para a Eva, olha, Eva, o peso é 85,8 quilos. E a altura é 1,90 m. Essas informações são fracionadas. Então, a Eva vai armazenar essas informações na variável peso e igualar 85,8. E fazer a mesma coisa com a variável altura e igualar a 1,90. Então, quando eu estou dizendo isso sobre variáveis, significa que quando a gente for pensar logicamente, temos que saber que tipo de informações estamos mexendo. Estamos mexendo com o número inteiro? Estamos mexendo com o número fracionado? E como a gente viu lá atrás, existem outros tipos de informação, que não é com o número, não é mesmo? Então, segue aí para mim, Denis. Se eu estiver sendo rápido, vocês me falam, tá, gente? Então, continuando, nós temos informações variáveis que não precisam de valores específicos, né? Que se chama Boolean, em português é booleano, né? Vocês vão ouvir essa história 1000 vezes na faculdade se vocês foram trabalhar com TI, porque sempre fala do Boolean. Né? E a variável que ela recebe um sim ou não, que a gente traduz para verdadeiro ou falso. Né? E ele é muito bom, essa variável, diferente do inteiro ou do double, ela é muito boa para a gente comparar as coisas. Então, por exemplo, aí à esquerda nós temos a imagem do modem. O modem está ligado? Verdadeiro ou falso? Não dá para responder 0. Nenhum. Nem meio. Ou é verdadeiro ou falso. Está ligado? A porta, ela está aberta? Sim. Então, verdadeiro. A porta está fechada? Não. Então, falso. Entendem? A gente tem sempre que voltar na parte mais principal da lógica para poder montar os nossos processos, nossas mini tarefas. Igual a Eva fez lá, a tarefa de repetir o valor com Ferdinando, esse nome. Ou a tarefa do soma 1,
que pega um número e soma mais um. Então tem que saber se é um número, se é um booleano, se é um double, né? Seguindo nessa lógica, explicando mais uma variávelzinha aí pra gente. Pode seguir, Denis, por favor. Na verdade, nem isso, nem outra variável ainda, eu pulei ainda, né? Explicar um pouco a ideia com a Eva, né? Como é que a Eva trabalha essa lógica. Eu falo, Eva, o modem está ligado ou está desligado? E ela pode armazenar essa informação como true, do inglês verdadeiro, ou false, do inglês falso. Lembrando que a gente não precisa saber inglês, tá, gente? Você vai ter que decorar umas palavras aqui, umas palavras ali, um inglês para você poder falar e ter uma conversa. Aí só se você quiser trabalhar no exterior, o que também não é muito difícil, não, tá? Você vai começar a ter mais contato com inglês, com programação. Isso não é um caso de desespero, tá? A gente está aqui para ajudar se tiver alguma dúvida. A gente vai estar sempre aqui para dar suporte, especialmente nessa parte dos nomes em inglês, da língua e da lógica, tá bom? Não tem problema se isso for mais difícil por conta de uma palavra que você não conhece, tá bom? Então, chegando assim nessa ideia de temos variáveis inteiras que armazenam números completos, temos variáveis fracionadas que armazenam números quebrados, temos variáveis que armazenam informações de verdadeiro ou falso, e agora a gente já começa a construir o nosso mundo. A gente ainda não compreende tudo. Lembrando que essa primeira aula, galera, vocês vão começar a entender bem essa questão de inteiro, fracionado, booleano, quando a gente estiver brincando ali na aula prática também, tá bom? Então não se assuste se você tiver, nossa, não estou entendendo, meu Deus, tá bom? Uma coisa de cada vez. Aqui até o final do curso a gente vai conseguir aqui sair de lavada com essas informações aqui. E se tiver muito fácil e vocês quiserem informações difíceis, eu tenho aqui informação até sobre qual que é o maior número possível de se representar computacionalmente, se vocês tiverem essa dúvida, e o menor, né? Então a gente está aqui para ajudar quem é novo, mas quem está aqui para acompanhar e quiser saber alguns detalhes específicos, pode perguntar também, tá bom? Segue para mim, Denis, por favor. E agora, a última variável que eu quero apresentar para vocês, lembrando que não são todas as variáveis existentes, tá bom? Mas as 4 principais. Essa variável se chama string, né? Que eu agora me perdi a tradução dela, se alguém souber para mim, por favor. Mas ela é a variável. String, Corda. Caio, em português seria uma fieira, um monte de coisa uma atrás da outra. Isso é o string em português, uma fieira. Mas string é string, né? Corrente, teia, linha. Funciona. Mas vamos ver o que ela significa, para a gente poder entender melhor. A string, ela armazena informação que, bom, normalmente os robôs não entendem essa informação, tá? Assim como a gente estava conversando sobre o ChatGPT lá atrás, o ChatGPT ele não sabe o que ele está falando, né? Ele é um método matemático que pega as informações certinhas e manda, mas ele não entende essas informações, né, diretamente. Então, quando a gente manda texto escrito, um livro, para o nosso robô, é muito difícil dele conseguir compreender isso, né? Ele consegue entender funções básicas, como a gente estava vendo ali na nossa máquina lógica, né? Então, você não vai mandar um texto e imaginar que ele saiba português e saiba interpretar o texto e saiba tomar uma ação com isso. Mas nós, seres humanos, nós usamos muito informações textuais. Tudo que nós vemos hoje tem informação textual. Aqui no nosso chat, nós temos texto. Aqui embaixo nós temos aqui embaixo, ó, tem o meu nome, é um texto, né? Em cima, no nosso link, tem um texto. Então a gente precisa de textos para nos comunicarmos em relação a outros humanos, né? Então, por exemplo, um livro, a gente pode colocar um livro numa variável. A gente pode armazenar um livro num robô. A gente pode. O robô vai saber o que é o livro, o que tem nele? Não. Mas a gente pode pegar e assistir, ouvir, ler,
essa informação. Assim como no exemplo à direita, a gente tem aí usuário e senha, que são informações textuais, né? São informações que o próprio robô ele não tem acesso a entender aquela informação, mas ele pega ela como se fosse uma foto e manda para a próxima pessoa, faz a tarefa com ela. Então, um exemplozinho da string na nossa lógica, né, com a Eva, passa para mim, Denis, por favor. É, por exemplo, e agora aqui vai ser 2% mais difícil, é o seguinte, a gente já tem uma variável, né? A gente tem aqui, ó, eu quero fazer um login no meu aplicativo, no meu Netflix ou no meu banco. Essa não é minha conta e essa não é minha senha, tá? Podem tentar e fica à vontade. Essa gafe não cometerei. Mas o login aí eu coloquei K comunista. E a senha 1A, 2B, 3C. Vocês estão vendo que tem número, que tem letra, tudo junto? A Eva vai armazenar essa informação. Ela vai colocar, ó, variável login, que é o nome da variável, assim como a gente deu o nome para a nossa máquina lógica de Ferdinando, ou colocou o nome como soma 1, aí nós estamos colocando o nome login. E está armazenando a informação Caco comunista, com espaço. E a mesma coisa com a senha, né? Está armazenando 1A, 2B, 3C. Só que aqui agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ali em cima, onde está login, está escrito Caco, espaço, munista, com o K e o M maiúsculo. Se eu mudar essa frase, se eu tirar o espaço, ou se eu colocar tudo minúsculo, essa informação é a mesma? Ótimo. Perfeito, gente. Vocês responderam do jeitinho que eu esperava. Não é a mesma coisa. A informação mudou. O robô, para a gente, essa informação pode ser a mesma coisa. K comunista junto, K comunista separado, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, para a gente não faz tanta diferença na hora de falar, mas para o robô é bem diferente. Tem um espaço, tem um K maiúsculo. Então ele vai verificar todos esses detalhes. Pode falar, Natália? Fica à vontade. Gente, desculpa, eu vou ter dúvidas bem básicas aqui. Tudo Mas eu entendo que, por exemplo, quando eu estou falando com um bot, que me pergunta o nome, se eu responder o meu nome direto, isso pode ser uma variável, pode ser usado esse exemplo, né? Porque ele retém o meu nome. Se eu responder uma frase do tipo, meu nome é Natália, eu consigo definir que ele vai pegar só o Natália a partir da relação com o nome. Mas e o isso é programado para ele entender que, por exemplo, nessa frase, o login é tananã, ele vai pegar só o K comunista? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Natália. Você pode reformular? Eu fiquei em estou dúvida entendendo com- que você usou o GPT, assim, né? Pensando no chat GPT, pegando seu nome e replicando ele, mas eu não entendi bem a sua pergunta. Então, as frases que ele tem aí, do menininho falando, ele tá ignorando o ele tá já jogando o login com relação ao nome e a senha com relação à senha. Essa parte de, tipo, desconsiderar uma parte do texto é algo que também é programável, porque eu já vi bot que pega o meu nome só. Então eu falo, meu nome é Natália, e eu já vi bot que me responde falando, olá, meu nome é Natália. Entendeu? Essa é a questão. E aí eu quero saber como é essa relação. Perfeito, perfeito. Isso aí, ótima dúvida, Natália, ótima dúvida. É assim que a gente vai aprendendo. Perfeito. Eu vou até unir com o que o Denis falou, né? Ali a gente teve a nossa máquina lógica. A máquina lógica é a lógica por trás da construção do que a gente quer. Então, quando a gente vai pegar o seu nome, Natália, né? A gente vai pedir para Eva esperar ouvir o seu nome. E qualquer coisa que seja diferente de um nome propriamente dito, a gente vai pedir para Eva desconsiderar. Então, a gente ensina a máquina a não pegar meu nome Natália como exemplo de nome. E isso tudo é programável mesmo. Inclusive, é muito comum nós cometermos esse erro de você criar um bot e aí o bot entender errado. Você mandar uma mensagem, oi bot, tudo bom com você? Meu nome é
é tal. E aí ele nem sabe que você falou o nome para ele ainda. Aí ele vai perguntar seu nome de novo. Já cansamos de responder mensagem no WhatsApp de, enfim, robôs de claro, de telefone, de internet, que a gente fala o nosso problema e ele vai e pergunta de novo, mas qual que é o teu problema? Né? Isso tudo é programável, sim. Respondi sua dúvida? Sim, respondeu, obrigada. É que geralmente eu sou a pessoa que lê as conversas, eu trabalho com parte de curadoria de bot. E aí eu chego pro Dev e falo, oi, então, ele não pegou o nome, tá errado. Pois é. E eu vou mentir para você não, viu? Às vezes é difícil pegar o nome, às vezes a gente coloca direitinho e aí vem uma pessoa, você coloca tudo direitinho, aí vem uma pessoa e coloca um número no nome dela, e aí acabou, ferrou. O robô não entende mais, porque é um número. Pode falar, Denis, fica à vontade aí, abre aí. Assim, só falando rapidinho, essa parte de saber, por exemplo, uma interação de um chatbot, qual é a parte que é o nome, qual não é, isso é programável, ou se for uma IA, a IA é treinada, então não é programado explicitamente, digamos assim, a IA ela é treinada com exemplos, então ela acaba aprendendo como funciona, mas aqui a gente está vendo a Eva, ela não tem nenhuma programação que permita ela saber qual é ali o nome, o login é Comunista. Ela não tem treinamento com inteligência artificial, ela não tem programação para isso. Ela é um robô muito básico, então a gente está contando para ela como são as coisas, né? Mas no caso de um robô real, um chatbot, isso vai depender, né? Se é uma IA, se é programado. E se for mal programado, pode acontecer o que você disse, né? Que é o robô pegar a frase inteira como seu nome. Mas a Eva ainda está aprendendo e vai aos pouquinhos. Perfeito. É isso. A gente vai sempre ensinando nossos robozinhos. Pode passar, Denis. Eu acho que é isso, na verdade, né? Eu acho que eu encerrei aqui. Se eu não me engano, eu não passei nada. Ah, sim, só que eu estou colocando mais um exemplo aqui para a gente começar a entender o poder das variáveis. É o último slide e aí eu passo. Porque, por exemplo, nós já temos a variável login. Lembra lá a nossa variável login, K comunista? E nós temos também a variável peso, lá atrás, que é 85,8, só para a gente não ter que voltar. A Eva já sabe dessa variável. E olha só, se eu pedir para ela dizer a frase com a variável, ela já vai dizer a informação dentro da variável. Então, é óbvio, a gente tem que ensinar ela a fazer isso. Todos os passos a passos. Mas fica muito mais fácil quando a gente pensa na variável. Aí a Eva responde: sou K comunista e tenho 85,8 quilos. Gente, eu nem sei quantos quilos eu tenho, tá? Eu coloquei esse valor aí aleatório, tá? Mas a ideia é essa. Nós trabalhamos com variáveis para nosso robô, para a Eva poder trabalhar em cima deles. Fechou? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me tocar aqui. Agora pode passar, Denis, e eu vou passar também a palavra para o nosso querido José, que vai falar sobre input e output. Fica à vontade, José. A gente tem bastante tempo ainda. Não tem muito, não. Denis, vai lá, passa um. Eu vou falar sobre entrada, processamento e saída, que vai ser um fluxo normal que vai acontecer quase todo o tempo. Vai haver um processamento, esse processamento vai receber entradas e vai produzir saídas, que é o robozinho, que é a Eva, recebendo 2, entregando 2 na função Ferdinando, na máquina lógica Ferdinando. Então, ele faz esse processamento e termina. Só que, normalmente, isso aqui é um fluxo quase interminável. O que é a saída de um vai ser a entrada de outro e assim vai. E isso nós falamos de TI, né? de processamento, de processadores. A gente pode estender essa ideia para o mundo, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, aonde há um processador, vai haver entrada, um processamento e uma saída. É no celular, é no micro-ondas, é na chave do carro, é no carro, em tudo, na televisão. Hoje é difícil não ter alguma coisa eletrônica que não tenha um processadorzinho ali dentro, né? Passa um, Denis.
Então, esse é o fluxo mais comum. Existem fluxos que a gente não vai se preocupar, que é um processamento que só teve uma entrada, ou só processa, ou processamentos que só tem saída, mas isso não interessa. Vai, Denis. No mundo, o que a gente tem? A gente pode ter um porquinho, róseo, bonitinho, que entra comida e sai um cocôzinho. Passa, Denis. Então, ele processou essa comida. Você pega essa saída desse primeiro processo, junta com a saída de um processo que foi o almoço do dia, que é o que sobrou do almoço, vai num processo de compostagem e sai um adubo. Passa, Denis. Você já pega aquele porquinho, processa ele e faz uma linguiça. Essa linguiça que saiu, passa, Denis, pode entrar num novo processo e vai acabar num churrasquinho. Vai ser a saída desse processo, que é muito interessante. Tem gente que gosta. Passa, Denis. Então, era isso. A ideia principal é essa. É um processo, recebe dados, entrega dados. Informação, não é dados, é informação. Tem uma saída, tem uma entrada e entrega uma saída, devolve uma saída. E é um fluxo contínuo, um processo alimentando o outro, a saída de um, a entrada do outro, e assim vai. Agora, no computador, nesses dispositivos que a gente tem mais comumente à mão, o que é entrada e o que é saída? Por onde entram as informações e por onde saem? Nós temos aqui, bem em cima, o teclado. O teclado entra informação. Depois tem um scanner que entra informação, uma câmera entra informação, o mouse entra informação para os processos, a caneta, a trackball, aquela mãozinha, aquele patinho de ler código de barra. Agora, tem um joystick ali que eu desconfio que poderia estar no lugar errado. Ele não é só entrada. Quem joga aí? Tem gente que joga. Não tem controles hoje em dia que vibram? Tem, Sim. e vibram. Essa vibração já é uma saída. Entende? Você aperta um botão, que é a entrada para o processamento, lá no joguinho, e ele te devolve uma saída, que é uma tremida. Né? Então, eu acho que aquele joystick ali está no lugar errado. Também está no lugar errado aquele microfoninho com fone ali nas saídas, porque ele tem fone. Ele sai som e entra som nele. Então, eu acho que ele deveria estar ali no meio. Então, à direita, a gente tem dispositivos de saída, que são saídas dos processos, que é impressora, caixa de som, tem plotter ali, e tem também tem um projetor, tudo saída. Está saindo informação de um processo. E no meio nós temos os que servem para as duas coisas, que você consegue gravar coisas e ler coisas de um disco ou de um pendrive. As telas com toque, ela é uma saída. Os processos e tudo mais estão saindo informação e mostrando na tela, mas também entra quando você toca na tela. Um modem está o tempo inteiro, um modem, um roteador, aquilo ali, né, aquelas anteninhas, o tempo inteiro entrando e saindo dados dele, informações. Aquela máquina fotográfica seria uma entrada e saída só se ela tivesse uma tela atrás. Eu imagino que ela tem uma tela atrás. Bom, mas então são dispositivos de entrada e saída, são as vias, os meios, as portas e janelas por onde entram e saem as informações nos processos. Passa, Denis. Um tipo especial de dispositivo de entrada e saída são os sensores. Eu resolvi colocar os sensores aqui, mas por uma questão política e técnica, porque realmente é uma questão delicada de sensores. Aonde não tem sensor? Você pega um celular,
esses celulares que a gente tem hoje no bolso tem uns 5, 6 sensores. Tem sensor de movimento, tem sensor de presença, tem giroscópio, sensor de movimento, né? Já falei. Tem uns que tem de luz. Sensor é uma questão muito delicada hoje em dia que a gente já vai ver no próximo slide. Vai, Denis. Olha só. Esse ano, 24, a previsão é de 55 bilhões de dólares em sensores inteligentes, o mercado de sensores inteligentes, e até 2029, 129 bilhões de dólares. O Google comprando Flutter, que é de reconhecimento de gestos, quer dizer, sensor, ele é um sensor que pega gestos. A VEG, que é aquela empresa de Santa Catarina, também comprando empresas lá fora por 23 milhões de dólares. Apple comprando empresa de sensores, aquele Kinetic, né, era Microsoft que veio com essa primeira. Então, eu coloquei aqui só para a gente se ligar que é uma questão até de soberania você ter uma fábrica de sensores ou de até chips, né? Mas sensores é uma questão que hoje em dia está preocupando bastante o capital, como vocês podem ver. Denis, eu não me lembro se tem mais alguma coisa. Não. Agora, na verdade, eu já vou até aqui para a gente já encaminhar o final da nossa aula, né? Já vai dar às 8h30, final da nossa aulinha, né? Nosso tempinho. Eu coloquei aí alguns exercícios para caso a gente precisasse, se tivesse tempo, sobrasse, tá, gente? Não estamos perdendo nada. Eu vou deixar aberto também para a gente poder, né, para vocês poderem brincar com esses exercícios. Dei alguns exemplos de exercício. Para quem quiser brincar em casa, fazer o exercício, entender o que é um exercício, então eu já deixo aí um exemplo. Pode passar, Denis, só para o pessoal poder ver, né? Então eu coloco aí, faça a mesma questão, só que com a lógica invertida. Em vez de procurar o número maior, procure o número menor. Vou disponibilizar para vocês, caso vocês tenham interesse em fazer esses exercícios, tá bom? Exercícios individuais. Eu tinha separado também alguns exercícios coletivos, mas devido ao nosso tempo, afinal de contas, nós estamos ainda descobrindo como é que a gente, né, como é que é a nossa adesão na aula, nosso tempo. Então, imaginei que se fosse sobrar tempo, a gente ainda ia ter tempinho para fazer um exercício coletivo, para criar uma lógica de distribuição de alimento. Quem tiver interesse, pode brincar com o exercício e fazer, mandar para a gente vai estar de olho, tá bom? Vai ser ótimo para quem quiser entender as questões de lógica que a gente viu hoje, né? Pausa nesse aí, tá, Denis? Não passa ainda não, porque spoilers! E aí, assim, agora são 8h26, temos aí os 4 minutos finais. Estou dando a finalizada aqui, vou abrir para o José e para o Denis, caso eles queiram falar alguma coisa. Mas, caso vocês tenham dúvidas, quiserem ficar mais um tempinho, quiserem tirar problemas, tiverem problemas, quiserem falar, a gente vai ficar logado aqui até todo mundo sair, tá bom? José, Denis, vocês têm alguma palavra final para a gente poder encerrar nossa aulinha? Não, eu só queria agradecer a presença de todos e gostaria de vê-los na próxima. Perfeito. Isso, obrigado a todo mundo por vir e por participarem também. A participação de vocês foi muito boa. E sempre que puderem, estejam presentes, porque, como eu disse anteriormente, é muito melhor vocês estarem aqui presentes, poderem interagir, tirar dúvidas, do que ver a gravação, né? Mas se não for possível, vejam a gravação, venham aí para a aula prática. E queria deixar aqui para vocês uma espécie de exercício também, que pode envolver um pouquinho de pesquisa. O Caco falou sobre variáveis e ele falou muito a palavra variável. Queria que vocês talvez refletissem um pouco o que significa variar e por que o nome é variável. E se existe alguma outra coisa que seria o contrário de variável. Pronto, vocês, quem quiser aprofundar um pouquinho, basicamente é esse o jogo.
por que o nome é variável e se existe alguma outra coisa que não é variável, que tem um comportamento um pouquinho diferente. Ah, eu gostei. Ah, eu adorei. Eu até queria falar dela, mas eu. Agora sim o spoiler. Pode seguir aí, Denis. Só para encerrar aqui com chave de ouro, gente. A próxima aula, quinta-feira, mesmo horário, com a Ju e a gente, tá? Nós vamos começar a brincar com Scratch. É a Sandra que já trabalhou com Scratch? Não, peguei o nome errado, né? É isso Não, mesmo, acho- Caco. Ah, foi você mesmo, né, Sandra? Aí, ó, Sim. Sandra, você vai ser nossa monitora, hein? Eu vou ficar de observadora, mas obrigada. Tudo bem, perfeito. Né, a nossa aulinha de Scratch. E na semana que vem a gente vai começar a falar um pouco sobre condições, repetições e funções. Vai ser muito importante. Vamos falar de if, else, isso na próxima terça-feira, Nicolas. Tá bom? Que são as ideias de repetições e condições. Tá? Então, recapitulando, a gente conseguiu entender aí bastante sobre máquina lógica, como é que a gente monta o início de uma lógica, entendeu aí as variáveis, como é que a gente armazena informação e entendeu que temos processos que recebem entradas e saídas. Parece pouca coisa, parece simples, mas 1h30 de aula, gente. É muita coisa para aprender. E mais a gente vai pegar até o final do nosso curso. Perfeito? Muito obrigado pela participação de todo mundo. E agora eu deixo aberto aí para dúvidas. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser tomar um cafezinho aqui com a gente, papear sobre o A chat gente vai ficar GPT. aqui um pouquinho mais. Se vocês tiverem dúvidas, realmente tragam, exponham elas, que é muito importante você tirar suas dúvidas para o processo de aprendizado. Perfeito. Eu vou até parar a gravação aqui agora. Eu também. Boa noite, Nicolas. Boa noite. Valeu, viu? Boa noite, Nico.